Usar no computador? Tô. Tu tá vendo esses 3 pontinhos ali na parte de baixo do Google Meet, do lado do telefone vermelho? Uhum. Isso. Clica neles, clica em alterar layout e depois clica em destaque. A tela ficou um pouquinho maior, hein? Sim. Isso, legal. Também tu pode sempre passar o mouse ali no teu quadradinho, onde estaria aparecendo tua câmera. Eu, infelizmente, nem posso ficar vendo os alunos durante a aula, porque eu fico vendo material, né? Mas aí tu pode clicar em minimizar ali, para que a tela fique um pouquinho maior também, beleza? Então Beleza. tá, cara, para começar, eu acho que eu já fiz uma boa introdução aqui do que tu precisa de básico. Claro, tem que aprender tudo isso, né? Daí, para continuar a partir disto, veja que a apostila, olha só, ela vai ter umas 100 páginas até a parte de limite. Então ela vai ter toda essa parte de números reais, intervalos e funções, que pelo que eu vi o teu professor não cobra. Não cobrou na lista, A não vai parte de cobrar. funções ser bem menos. Na lista ele não cobrou, tá ligado? Tipo, ele não falou nada, assim, do que tá nessa parte da apostila, que é mais a parte de inequações e tal. Tudo bem, se aparecer na lista lá, a Na gente dá um lista passo 2 eu acho atrás. que já vai cair. Funções derivadas e... Mas não é aqui ainda. Isso aqui é antes da derivada, é antes do limite, né? O limite, ele vem antes da derivada. Então, isso aqui é meio que uma revisão do ensino médio mais profunda, assim, tu não precisa saber pelo que eu tô vendo na lista. Então, eu acho que a gente pode ignorar. Só que qualquer livro de cálculo que tu pegar, tu vai ver bem mais que isso ainda. E nos teus slides também tem uns negócios que não parece que tá sendo cobrado na lista. Portanto, cara, eu acho que veja, a gente tá pulando tudo isso aqui. A gente pode seguir direto de limite, tá bom? Daí, se eventualmente na lista de exercício aparecer alguma coisa, eu volto. Tá. Beleza. Vamos tentar resolver uns limitinhos aí, mas primeiro vamos entender o que é limite. Limite é uma nova propriedade que tu pode resolver as contas. Tu pode usar para resolver as contas, para resolver situações que tu normalmente não resolveria com matemática normal, tá bom? Ela te dá respostas no infinito, né? Na escola, o professor sempre evitava falar de infinito pra gente. E a forma mais óbvia dessa evitada aí era quando ele dizia que a gente não podia dividir por zero, né? O professor sempre falava, não pode dividir por zero. Mas por quê, né? Bem, porque dividir por zero é um limite, na verdade. É uma situação limite, onde tu vai estudar a coisa acontecendo lá no infinito. A gente já vai ver sobre isso aí. Aqui tu tem, por exemplo, uma expressão bem legal, uma situação bem legal, que é o seguinte. Veja que você tem um triângulo dentro de um círculo, né? Então ele está falando ali no texto sobre a expressão da área de um polígono, da área do polígono em função da quantidade de lados dele, né? O menor polígono, o polígono com menos lados é o triângulo. E assim vai, né? Se tu for aumentando a quantidade de lados de um triângulo, de um polígono, na expressão da área do polígono, em função da quantidade de lados, tu vai ver que se nessa expressão tu tender a quantidade de lados a infinito, tu vai chegar na mesma resposta da área de uma circunferência. Só que só olhando para aquela expressão tu não consegue observar isso. Tu não vai conseguir. Agora, com cálculo tu consegue. Usando o limite tu consegue. Então o limite te leva a umas situações bem inusitadas, assim. A gente vai chegar nessas coisas mais interessantes logo mais, porém, primeiro a gente tem que ver o que é um limite na prática, né? Vamos ver esse exemplo aqui, ele é bem claro. Examinemos o comportamento dessa função. Isso aqui é uma equação de segundo grau. Lembra das equações de segundo grau que a gente resolvia a Bhaskara? Lembra dessas coisas assim? Sabe resolver Bhaskara? Cara, não lembro. Ah, tá. Talvez se eu ver eu vou saber, mas assim, não lembro de cabeça. Certo, não se preocupe, tô aqui para te ajudar nessas coisas. A questão é que eu preciso saber, né, o que tu sabe, o que tu não sabe. Aham. Então, eventualmente, eu vou te fazer umas perguntas meio bobas assim, mas só para eu poder medir, beleza? Beleza. Beleza. Então, ah, vamos lá. Aqui nós temos essa função e ele quer saber qual é o valor que a função assume quando o x se aproxima de 2. Né? Então, você sabe uma função, ela tem ela é formada por vários pontinhos unidos, né? Aqui no caso eles formam uma parábola. E tu pode descobrir qual é o valor da função num determinado valor de x. É só olhar o valor que tu quer
e olhar qual vai ser o correspondente aqui no eixo y. Esse vai ser o valor da função. Então a gente nota aqui nesse gráfico que, bem, quando o x tende a 2, está indo para 3. Mas será que isso é verdade? Vamos fazer uma análise numérica agora. Né? Se a gente quer saber o comportamento da função quando x se aproxima de 2, isso é muito importante. O limite está associado com a aproximação. Tu, num primeiro momento, não está interessado em saber qual é o valor da função exatamente naquele ponto. Exatamente em x igual a 2. Tu não quer saber isso. Tu quer saber quando ele se aproxima. E se aproximar é tanto pela esquerda quanto pela direita. A gente nota que com o mais próximo eu vou colocando os números de x igual a 2, ó, mais próximo de 2, mais próximo ainda de 2. Mais próximo a tua resposta vai ficando de 3, ó. Tá vendo? Cada vez mais próximo de 3. E o mesmo pela esquerda, ó. Pela esquerda também vai se aproximando de 3. Então a gente pode deduzir que, por essas respostas numéricas, quando o x se aproxima de 2, a função se aproxima de 3. Beleza? Tá. Legal. Então tá. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos ver aqui. Continuando. Note que essa situação ainda, ela é uma situação que dá para fazer os numerozinhos bonitinho, tudo mais. E ela é bem normal, né? É uma função que tu trabalha assim desde que tu era criança. Agora vamos para um negócio um pouquinho mais barra pesada aqui, ó. Exemplo 3. Seja a função esse monstrinho. Ele quer que você verifique o quê, meu amigo? Ele quer que você verifique o limite de x tendendo a 0, que nem a gente tendeu a 2 ali agora há pouco, vamos tender a 0 agora. De x tendendo a 0, quando... Bem, quando eu jogo 0 aqui, então eu vejo o seguinte, que absurdo. Não dá 2. Ele está dizendo que vai dar 2 aqui, ele quer que a gente prove isso. Mas se eu jogar 0, olha só o que acontece. Primeiro que vai ficar 0 em cima, né? Então já é uma desgraça aí da 0 em cima. Mas o problema está embaixo. Porque se eu jogar 0 aqui, vai ficar raiz de 1, que é o próprio 1. 1 menos 1, 0. Então ficou 0 sobre 0. Não está aparecendo 2 que ele está falando aqui. Está aparecendo 0 sobre 0. E 0 sobre 0, se tu lembrar o que eu passei para você agora há pouco, é uma indeterminação, não é mesmo? Uma indeterminação. 0 sobre 0 é uma determinação. Então, desculpa, é aquilo que eu te falei. Nós não nos importamos com o valor da função exatamente no ponto, mas na vizinhança. Essa é a palavra aqui, ó. Na vizinhança do ponto. Tá. Porque eu joguei 0 aqui e te mostrei que dá 0 sobre 0. Mas olha só o que acontece quando eu jogo valores próximos de 0. Quando eu jogo esse número aqui, que tu tem que concordar comigo, é mega próximo de 0, dá uma coisa próxima de 2. Mais próximo ainda de 2. E assim sucessivamente. E o mesmo para valores maiores. Então, apesar de que quando eu jogo 0 dá problema, dá indeterminação, quando eu aproximo eu vejo que não dá. Então a gente repara que de fato aqui o limite de x tendendo a 0 é 2. Percebemos isso pela forma numérica, né? Normalmente os professores não aceitam isso como resposta. Mas só para tu entender, né, como é que funciona o limite. Tá. Todas as contas que tu vai fazer daqui para frente, na verdade, você pode reparar elas numericamente, né? Assim que um computador resolve, por exemplo, o limite. Jogando valores. Tu também pode fazer isso com uma calculadora, se tu puder usar a calculadora na prova. É sempre uma apelação, tu pode apelar dessa forma, né? Para saber qual é a resposta e depois induzir tuas contas para a resposta. Né? Mas, claro, o professor não vai aceitar só se tu ficar jogando um númerozinho ali, não. De toda forma, algum jeito tem de resolver isso aqui. A gente vai focar isso muito provavelmente na aula de amanhã, tá? Tá. Por hoje eu quero só te passar essas teorias mais básicas aqui do limite. E eu acho que a gente até tá indo bem rápido, porque, né, como tu pode reparar, a gente tá na página 53 de uma apostila que já é concisa, né? Isso aqui provavelmente seria lá pela página 100 e poucos de um livro mesmo de cálculo. De toda forma, de fato vai para 2, apesar da indeterminação, e aqui ele mostra uma forma de você sair da indeterminação. A gente vai, como eu falei, ver isso amanhã, mas nota que tudo está associado com mudanças algébricas, manipulações algébricas da sua
conta, né? Aqui ele multiplicou o conjugado. Vou te falar o que é conjugado eventualmente aí. Fazendo isso, ele melhorou o aspecto da função. Essa função, não, tá vendo o sinal de igual? Significa que isso aqui é igual a isso. Não tem mentira aqui, não. Isso aqui é bem mais fácil de trabalhar, né? Não tem divisão, né? Não é uma fração. Então aqui tu não nota a indeterminação, né? O que é bem legal. A gente vai fazer muito isso. Primeiro vamos entender o conceito de limite. Limites laterais, então. Então, como tu percebeste, né? Nos dois limites que a gente trabalhou, pela esquerda e pela direita, tinha que dar o mesmo valor, né? E é o que a gente vai notar agora. Para que o limite exista, tem que dar a mesma resposta pela esquerda e pela direita. Como você pode perceber nessas duas curvas aqui, que representam uma função, pela esquerda e pela direita estão dando respostas diferentes. Né? Pela esquerda e pela direita de quem? Do A. Olha só o A aqui. O A pela esquerda, né, tá dando o valor que está nessa retinha decrescente. Agora, a direita do A tá dando aqui em cima. Pela esquerda um valor, pela direita outro. Para o mesmo valor ali, né? Para o mesmo valor A, tu está tendo duas respostas diferentes quando tu analisa pela esquerda do valor e pela direita. É diferente do que está acontecendo aqui. Pela esquerda do zero e pela direita do zero, eu estou indo para 2 da mesma forma. É o mesmo 2. Né? Posso notar aqui que é 2, né? A tendência é 2 aqui e a tendência é 2 aqui também. Aqui não, aqui tu tem dois valores extremamente distintos. Então aqui nós temos um problema. Aqui nós não temos limite. O limite de uma função ele só existe quando pela esquerda e pela direita tu tem o mesmo valor. Então toda vez que tu vê um buraco assim numa função, pode ter certeza que o limite ali naquele valor não existe. Aqui também não vai ter limite pelo mesmo motivo. Ó, temos umas situações aqui com equações para você anotar a coisa acontecendo. Módulo de x sobre x. Você sabe o que é o módulo? Sabe o que são essas barrinhas aqui? Não. Não? Pois é, essas barrinhas aí são o módulo, o valor absoluto. Tu... O que acontece, né? Lá, você nota que o módulo ele sempre deixa as coisas positivas, né? Então, tu pode colocar o valor que tu quiser de x aqui. Negativo, positivo, vai sair positivo. Para isso que o módulo serve, ele deixa as tuas respostas positivas. Porque tem coisa na matemática que tu não pode não pode trabalhar com coisa negativa, por exemplo, tempo, tamanho, né? Não existe tamanho negativo, tempo negativo. Então a gente usa o módulo. Nessa função aqui, quando eu jogo valores maiores que x, o que vai acontecer? Número positivo em cima e embaixo. É o mesmo número, eu divido, vai dar 1. Então, veja que a resposta aqui dá sempre 1 nessa função. E para nosso lado esquerdo aqui dá sempre menos 1. Porque eu vou ter um número positivo em cima e o mesmo número negativo embaixo, vai dar menos 1. Então, o gráfico dessa função, se tu jogar num programa, tu vai ver que dá isso aqui mesmo. Né? Então, tu nota aqui no zero aqui, pela esquerda tá dando menos 1 e pela direita tá dando 1. É o mesmo caso que a gente viu lá em cima. Então, não tem limite aqui. Então, olha só, a gente indica dessa forma. O limite da função tendendo a zero pela direita, mais a direita, igual a 1. E pela esquerda, o sinal de menos indica esquerda é menos 1. Então a gente nota que as respostas são diferentes. E ele vai dizer aqui que o limite só existe se as duas respostas forem iguais, tá vendo? Então sempre que tu for resolver limite, tu tem que perceber isso. Por exemplo, aqui os meus casos. Desculpa. Determine o limite dessas funções aqui. Então, temos uma função que ela é dividida em duas equações aqui. Antes do x, para valores menores que 2, vale x sobre 2. Para valores maiores que 2, vale x sobre 2 mais 1. São equações diferentes, né, como você pode notar. Mas elas tratam da mesma função. Então, quando eu jogo os valores ali, eu percebo o seguinte, se eu jogar 2 na primeira equação, eu vou ter a resposta 1.
né? Porque vai ficar o quê? 2 no lugar do x dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, o primeiro teste, o teste mais rápido que eu posso fazer para limite, é simplesmente jogar o ponto aqui problemático, né? O ponto de limite, que no nosso caso é o 2. Então eu coloco 2 aqui no lugar do x e eu tenho a resposta 1. É esse 1 que eu tô vendo aqui, tá vendo? Uhum. Olha só. Então, pela esquerda, né? Note que eu tô falando da esquerda, atrás do 2. 1. Muito bem. E se eu jogo aqui o mesmo 1 na equação de baixo, que trata para valores maiores que 2? Desculpa, se eu jogar o mesmo x igual a 2 aqui, vai ficar 2 dividido por 2, 1, mais 1, 2. Então deu esse 2 aqui, ó. A resposta dessa conta, quando eu jogo x igual a 2, é isso. Que você pode notar, tem um salto aqui, né? Saltou aqui. Meu buraco tem uma descontinuidade. Então a função não tem limite em x igual a 2. Então a primeira análise que tu tem que fazer das contas é isso, tá? Tá. Beleza. Eu acho que eu já falei bastante. Minha voz até já tá doendo já. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você, junto comigo, tentar avaliar essa função que eu vou colocar aqui para a gente resolver, ela tem limite ou não, tá bom? Tá aparecendo aí? Tá. Certo. E aí, como é que tu vai avaliar se em x igual a, no caso aqui é menos 2, tem limite? Tu lembra o que eu acabei de fazer? Tu tem que jogar o valor de menos 2, tanto na equação de cima quanto na de baixo, e ver se dá o mesmo valor, tá? Tá. Isso Então, aí, no caso, faça aí. seria ali 4 mais 7, né? 11. 4 mais 7? Não, não dá 4 mais 7, não. Porque é 6 vezes menos Ah, sim, 2. sim, sim. Realmente. Então ficaria menos 12 mais 7 menos 5. Isso, a resposta é menos 5, muito bem. E no de baixo, 8, né? No de baixo, 8? Ficaria 4 menos vezes menos 2, certo? Não, 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 não. Vamos com calma, vamos com calma. A primeira tu acertou, beleza. Então eu nem vou discutir ela. Agora vamos ver a segunda. 4 menos, e o valor do x não é menos 2, então é menos, menos 2. Daí tu vai lembrar do teu professor lá na escola falando que menos com menos dá mais. E a gente tem menos com menos, então vai ficar 4 mais 2. 4 mais 2 é 6, né? Nesse caso aí. Ah, tá, tá. Tá, desculpa, realmente. Tá óbvio ali que não vai ser multiplicando, né? Isso, exato. Se tivesse um 2 multiplicando aqui, podia ser, mas não é o caso. Beleza? Beleza, beleza. Então a primeira tu reparou que deu menos 5, a segunda deu 6, então de fato limites diferentes, né? Beleza, então não tem limite essa função. Legal. Ó, agora eu tenho uma missãozinha um pouco mais tensa para você. Deixa eu salvar aqui para que você faça. Claro, precisar da minha ajuda, fala, né? Nessa primeira aula é assim. Mas de modo geral, eu sempre deixo os meus alunos fazendo uma coisa ou outra sozinho para eles repararem se aprenderam ou não. Porque se tu ficar me perguntando, professor, é isso, é aquilo, tu nunca vai aprender, né? A gente só aprende quando a gente percebe as coisas sozinho. Eu tô aqui para te orientar nisso. Então aqui tu tem que provar se essa função ela tem limite no x igual a 2. Então você já sabe. Pega o 2, joga nesses carinhas e vê se vai dar tudo a mesma resposta. Beleza? Tá. Então, o x ao quadrado menos 3 ficaria 1. X ao quadrado menos 3. Perfeito, fica 1. Agora aqui embaixo. Também fica 1. Aqui embaixo fica 1 também, vamos ver. Não, né? Não vai ficar 1, não. Vai ficar 1 dividido por 2 menos 2. Então vai ficar 1 dividido por 0, né? Concorda comigo? Uhum. Então não deu 1. Deu infinito, na verdade.
Isso aqui vai dar infinito. Então. Desculpa, cara. De manhã cedo eu tenho uns probleminhas aí de rinite. De fato, então tu nota que a primeira deu um valor, a segunda deu outro valor e a terceira deu outro valor ainda. Aqui tu disse que tinha dado 1, né? Aqui ele tá dizendo que é 2, então a gente só aceita 2. E aqui, desculpa, aqui ele tá dizendo que é 1. E aqui deu infinito. Então, pô, deu problema, né? Porque se uma delas não deu o mesmo valor, significa que o limite não existe. Tá. Beleza? E até na verdade é o seguinte, apesar desse aqui ter dado o mesmo valor, não importa nem um pouco. Esse não nos importa. Por quê? Porque ele está me dizendo o valor exatamente no ponto. E eu não estou interessado no valor exatamente no ponto. Quando eu estou falando de limite, eu quero as tendências. Então eu notei a tendência aqui ao infinito. Quando eu estou pensando em valores menores que 2. Problemão, né? Fazer o quê? Então, acontece. Beleza, Tá. essa primeira parte a gente deve ter reparado que é bem fácil, né? Comparado com as coisas que o professor deve estar passando. Sim. Porque complicado, né? O fato de que vai ter umas coisas bem pior aí que envolve álgebra, simplificação de funções. Para isso tu precisa estar bem de matemática básica, sabe? Por enquanto só jogar número na função, não tem nada demais. Tá. Bem, daí o negócio é o seguinte, cara. Eu vi que o teu professor ele cobra limite pela definição. Um dos exercícios da tua lista era isso. Mas isso é uma coisa desgraçadamente complicada de falar na primeira aula, eu acho. Eu não quero te assustar. Eu quero que tu pegue um pouco de matemática primeiro. Então Tá. eu preciso avaliar o que tu tá sabendo de matemática. Portanto, vamos continuar em limite, mas não pela definição. Eu acho que a gente já pode ir para cálculo de limite, que é aquela parte mais tensa lá, de continhas. Onde tu vai fazer contas mesmo para sair das indeterminações. Vamos ver como tu se sai nisso, para na próxima aula a gente talvez dar um passo atrás ou continuar daqui mesmo. Vamos lá. Então, a primeira coisa, para tu conseguir resolver limites de expressões mais complexas, tipo aquela das raízes que a gente viu no começo da aula, tu tem que entender propriedades de limites. Na matemática, tu sempre segue regras, né, as propriedades. Então, temos aí algumas propriedades. Por exemplo, primeira propriedade aqui. Limite da soma é a soma dos limites. Embaixo. Cara, desculpa, mas eu vou ter que pegar um. Vou ter que colocar uma calça. Tô só de shorts. Se eu continuar assim, eu vou ficar pior. Me dá só um segundo, tá? Tranquilo, tranquilo. Enquanto isso, pode printar isso aí e, e daí dar uma olhadinha, já que a gente vai trabalhar com isso.
Cara, aqui no sul tá meio frio. Daí se a gente sai da cama assim, sai do quentinho, a gente acaba ficando mal assim da rinite, sabe? Mas tá aí. Tranquilo. Beleza, então a gente tá vendo uma série de propriedades aqui que eu particularmente acho mais interessante de ver na primeira aula. Então tá aí. Uma constante que multiplica uma função, quando vai aplicar o limite, tu pode passar a constante para fora e fazer o limite só da função. O que é fazer o limite, né? É fazer o que tu estava fazendo, pegar o número e jogar na função, tá bom? De modo geral, é isso que vai te dizer qual é o limite da função, pegar o número e jogar nela. Qual o número? O número que o x está atendendo. Então tu já aplicou o limite várias vezes nessa aula já. Olha só que legal. Pode chegar e dizer isso em casa já. Limite, função que multiplica a função é a multiplicação dos limites. Faz o limite de uma, depois multiplica pelo limite da outra. Na divisão, mesma coisa. Em funções que tem expoente, faz o limite da função e depois aplica o expoente. Se tem uma raiz, faz o limite da função dentro da raiz, depois aplica a raiz. Então sempre tem umas formas mais fáceis de fazer, assim, usando propriedades. Beleza. Vou pular. Essas aqui pode pular. E agora vamos para o cálculo de limites. O que acontece? Às vezes, né, como no caso lá daquela expressão lá no começo da aula, onde nós tínhamos uma raiz, nós não temos uma resposta quando eu simplesmente coloco o número na função, né? Quando eu aplico o limite, como você fez agora há pouco, jogou númerozinhos na função. O que acontece é que, nesses casos, a gente tem que fazer uma álgebra, fazer uma continha, dar uma simplificação, cortar alguma coisa. Mas tem que ser esperto ali para ver o que tu tem que cortar. Tu vai fazer isso sempre que acontecer esses casos aqui, 0 sobre 0, 0 vezes infinito, porque são todos casos que não fazem sentido, são absurdos matemáticos. Uhum. Por sinal, lá no começo da aula era 0 sobre 0. É um caso indeterminado. Veja, apesar disso aparecer com muita frequência, e por sinal todos os casos da tua lista são isso, a primeira coisa que você sempre tem que fazer quando você vai resolver um limite é pegar o número e jogar na função, para ver se vai ter problema ou não. Por exemplo, essa função aqui, por mais feia que ela seja, eu acho que tu concorda comigo que ela não é muito bonita, se você jogar o número 8, que é o que ele está pedindo aqui, não vai ter problema nenhum. Olha só que maravilha. Então tu tem que sempre testar isso primeiro. Se eu jogar o número, vai dar treta? Não vai dar treta nesse caso aqui, vai dar um número normal. Então vamos fazer isso, vamos ver as propriedades que eu acabei de te falar sendo aplicadas aqui na prática. Ó, primeira coisa, tem um monte de soma. Tu pode fazer o limite de cada um deles, tá vendo? Um limite, outro limite, outro limite. Propriedade 1 ali. Limite da soma é a soma dos limites. Aqui tem 3 que multiplicam um x. O 3 pode ir para fora. É aquela propriedade que eu te falei de constante para fora do limite. Tu vai aplicar o númerozinho só nesse cara. A resposta que sair daqui, depois tu multiplica pelo 3. Aqui tem uma raiz. Joga o limite para dentro da raiz. Foi o que eu te falei agora há pouco. Aqui tem uma multiplicação de funções. Um x vezes um e. Tu sabe quem que é esse e aqui? Não, isso que eu ia te perguntar. Ah, esse e é tipo o pi. O pi tu lembra, né? 3,1415,926. Muito bem. O que acontece? Esse e é um número mais importante ainda que o pi. Ou não, não sei. Isso aí vai depender de quem está falando, né? A questão é que esse e ele aparece com muita frequência na natureza também. Então, que nem o pi, né? O pi está envolvido em tudo que tem círculo. O e também, ele está envolvido em tudo que tem variação. Então, o e é bem importante. Ele também vale um número específico, que é o 2,71. E mais um monte de outras coisas, né? Ele é um número irracional, que nem o pi. E ele normalmente aparece em coisas com exponencial, com variação, integrais, derivadas. Ele é bem legal, tu vai ver isso quando a gente for ter aula de derivada. Então, na prática aqui, limite de x, limite do e elevado a qualquer coisa. Então aí no caso só substituo pelo valor dele, 2,71. Para fazer a conta, sim, mas na tua calculadora provavelmente tem o próprio e lá. Tá. Na calculadora do Windows tem também, porque é um número muito importante, né? Mas sim, tu pode fazer isso, da mesma forma que tu substitui 3,14 por pi. Claro, isso vai depender do teu professor, né? Não de mim. Por exemplo, aqui na resposta, perceba que ele deixou o e como elemento da resposta, ele não trocou por um número. Mas se for para responder, né, com números exatos, assim, número de vírgula. E olha só. Daí depois que ele fez essas simplificações que eu tô te falando aqui por meio das propriedades, cara, ele só jogou o 8 mesmo. Um monte de 8 aqui, tá vendo?
Uhum. E fez a continha. Nada demais daí, né? Fazer 3 vezes 64, depois somar com 2, depois somar com 1. Nada demais. Pronto, aqui está a resposta. Ou seja, o limite dessa função aqui tendendo a 8 deu simplesmente isso. Que é, na prática, né? Vamos falar direto ao ponto, né? É a mesma coisa que tu pegar 8 e jogar nessa função, né? Uhum. Que nem tu fazia na escola. Mesma coisa. Tem nada de diferente do que tu fazia na escola. Agora vai ter. Aqui já é um casinho um pouco diferente, perceba. Olha só que legal, deu 0/0. Né? Que droga, né? Então daí não pode fugir. Vai ter que resolver de alguma forma. Por sinal, tem uma questão na tua lista que é identicamente igual a essa. Deve trocar um número ou dois só. Uhum. Pode ver lá. Então a forma de resolver vai ser a mesma também. Beleza? Qual é a ideia aqui? E aí, se esse limite aparecesse para você saberia fazer? Agora, acho que sim. Ah, é? Como é que você faria? Cara, que perguntinha safada, né? Ah, eu sou mesmo. Bem, pode tentar aí. Ah, Quando chegar em alguma coisa, me fala que tal. Daí eu já te ajudo caso surja problemas. Ah, tá. Por exemplo, aqui, na própria solução que ele. Eu tô colando aqui, né? Que eu tô com ele aberto aqui. que safadeza, hein? Eu não tinha, eu não tinha visto que você não tinha colocado. Ah, aí não vale, mas beleza, fala aí. É que na própria solução que ele coloca aqui, quando ele vai fazer a parte algébrica ali, ele substitui, por exemplo, o x ao quadrado mais x menos 6, e já em seguida já fica x mais 3 vezes x menos 2. E tu não sabe de onde isso surgiu. Isso. Ah, claro, 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 claro. Imagino que era aí a perguntinha capciosa, né? Era aí. O que tu tem que resolver tá nesse passo. Então o negócio é o seguinte, cara, sabe o que é o foreshadowing? O foreshadowing é quando tu tá vendo um filme e aparece uma arma na primeira cena e os caras usam isso lá na última cena. Então tudo que eu te pergunto na aula vai ser usado em algum momento da aula, porque eu já dei essa aula 1000 vezes, então eu já preparei isso. Lembra que eu te perguntei que se tu sabia resolver Bhaskara no começo da aula? Aham. Pois é, tá aí o motivo. Para tu conseguir chegar nessa simplificação que tu viu ali, nesses dois fatores, tem que resolver Bhaskara. Né? No caso, o que é resolver Bhaskara, né? Se a gente tivesse tido mais aulas, numa parte que eu estou vendo que o teu professor não vai cobrar, eu teria te falado bastante sobre isso. Tá. Quando a gente está resolvendo Bhaskara, a gente está encontrando raízes. E o que são raízes, professor? Raízes são valores que zeram a tua função, ok? Então eu quero falar um pouco sobre isso para a gente poder resolver esse exemplo, porque de um passo para o outro ali tem muita informação que a apostila não falou. Ó, essa função, eu sei que tu concorda comigo, é uma equação de segundo grau, uma parábola, a gente resolve por Bhaskara, né? E Bhaskara é encontrar raízes. Aqueles dois valorzinhos que a gente encontra lá no final da conta são as raízes, a gente chama. Mas o que são raízes? Raízes são isso aqui, olha só. Isso aqui é uma parábola, né? É o gráfico dessa função, ou pelo menos algo aproximado disso. Pode notar que esse gráfico ele cruza o eixo X em dois pontos, tá vendo? Aqui e aqui. Uhum. Eixo X e eixo Y. Então, justamente, esses valores aqui, onde a parábola cruza o eixo X, são as raízes, são as respostas de quando você faz Bhaskara. São esses valores aqui. Então, não sei quais são os valores para esse caso, na verdade eu sei, mas vou dizer que não sei. Uh, vão ser as respostas da Bhaskara. Bem, por quê? Porque quando tu faz Bhaskara, né, de modo geral, tu resolve isso aqui. Ax quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, tu está encontrando os valores de x que zeram a função, que fazem o lado esquerdo aqui ser zero. Justamente por isso tu está interessado no valor onde cruza o eixo x, porque aqui é zero.
Tá. Por que isso é tão legal? Por que isso é tão importante para resolver limite? Né? Isso é importante para resolver limite porque, como tu pode perceber, a parte de cima deu zero, não é mesmo? Ou seja, o valor que ele jogou aqui, o menos 3, é uma das raízes. Uma das raízes aqui em cima é menos 3. Né? Se tu joga menos 3 aqui, vai ficar 9. 9 menos 3 dá 6, menos 6 dá 0. Então, olha só, não precisamos nem fazer a Bhaskara para encontrar uma das raízes. Uma das raízes é menos 3. Beleza? Beleza. Agora, por que isso é legal? Porque a gente aprende lá na escola que a gente pode reescrever uma equação de segundo grau fatorando ela, que é fazer isso que ele fez ali, escrever em duas partezinhas multiplicadas. Isso é fatorar, fatores, partes. Desculpa. E os números que estarão aqui nos fatores, x' e o x duas linhas, são justamente as raízes aqui, olha só. Entendeu? Ai, ai, ai. Muito bem. Então a gente já sabe que uma das raízes é menos 3, concorda comigo? Tá. Então no lugar do primeiro aqui, por exemplo, eu posso colocar o menos 3. Cuidado com o sinal. Esse sinal vem da equação. Esse sinal aqui vem do número que deu na resposta ali, menos 3. São coisas diferentes. Tu nunca pode ter problemas com esses sinais, tá? Tu sempre tem que prestar muita atenção para não trocar os sinais. Não só aqui nesse assunto, né? Em qualquer assunto. Sinal no cálculo muda tudo. Beleza? Beleza. Beleza, meu amigo. Então, o que acontece? Tem que encontrar o outro fator, né? Eu não sei qual é o outro fator. Como é que eu vou descobrir o outro fator? Fazendo a Bhaskara. Muito bem. E aí, não lembra como começa a fazer a Bhaskara? Lembra, não lembra? Como é que é? Ali do... Aqui, esquece o resto. Vamos só brincar aqui como se a gente estivesse no 9º ano de novo. Você vai resolver essa conta aqui. Por meio de Bhaskara. Saberia fazer? Usando a fórmula que você deu ali em cima, né? Na verdade, não. Bem, sim, a forma geral é essa, né? Mas isso não importa. Porque o primeiro passo aqui para fazer a Bhaskara é fazer o delta. Lembra do delta? Delta igual a b quadrado menos 4 vezes a vezes c. É um dos primeiros passos para resolver a Bhaskara. Lembra disso? Não. Não? Pois é. Então a gente tem que voltar umas coisas aí um pouquinho anteriores. De toda forma, esse é o delta. Então a gente nota-se que tu tem que substituir quem é A, quem é B, quem é C. Né? E se tu comparar com a coisa que eu escrevi aqui, né? Tá meio feio aqui a minha letra, tá horrível na verdade. Mas você pode reparar que o A é o cara que multiplica o x ao quadrado. O númerozinho que multiplica o x ao quadrado. Você saberia me dizer qual número está multiplicando o x ao quadrado aqui? Pode estar achando que eu sou louco, porque não tem nada do lado do x ao quadrado. Mas tem um número escondido aqui. Você sabe qual é? O número que está escondido aqui? 1. O 1, exatamente. Não é o 0. Se fosse o 0, tu não veria nada, porque 0 vezes qualquer coisa é 0. E o B? Quem é o B? Pela mesma lógica. Também. Boa. E o C? Menos 6. Boa, garoto. Trouxe o sinal junto. É isso aí. Todo mundo esquece essa desgraça desse sinal. Então, o B é 1. Então, 1 ao quadrado. Eu costumo colocar as coisas sempre dentro de parênteses para a gente não perder os sinais. Menos 4 vezes o 1, porque o A é 1, vezes o C, que é menos 6. E aí, será que tu consegue resolver essa continha aqui para mim? Então ali vai ser menos 4 vezes menos 6. Isso. 24. Isso. Mas daí tem mais aquele 1, né? 25, concorda comigo? Aham. Boa, garoto.
Boa, boa. Então a gente achou que o delta é 25 e isso é maravilhoso. Porque na segunda parte da conta, essa é só a primeira parte. A segunda parte fica mais tenso. Menos b. Agora sim, para encontrar os valores de x, o que realmente nos interessa. Veja que para resolver um limite tem que fazer tudo isso. Infelizmente é assim, tá? E olha que eu pulei bastante coisa, né? E no caso ali daquelas listas, todas precisaria saber forma Todas. de Bhaskara, tudo. Todas elas. Todas elas saem pela mesma forma, pelo que eu lembro. Só deixa eu confirmar. Vou até te mostrar os problemas e vou te mostrar como são parecidos. Olha só, meu amigo. Olha como são semelhantes a este aqui que está do seu lado, tá vendo aí? Isso eu peguei da tua lista. Uhum. Tudo igual, né? A ideia é isso aí, cara. Vai ter que resolver pelas mesmas técnicas. Tá, beleza. Com adaptações e tal, mas segue a mesma lógica, entendeu? De simplificação, de encontrar raízes, coisas assim. Claro, se tu quer fazer cálculo, tu tem que saber fazer Bhaskara de cabo a rabo, né? Uhum. É uma das coisas básicas aqui do cálculo. Vai aparecer em outras situações também, não só aqui no limite. Tá. É que isso aqui é mais aplicado, sabe? Se a gente fosse ver as primeiras matérias lá da tua lista de exercícios, a gente ia ter que falar de uns negócios muito toscos, tu não ia ver ação na aula hoje. Eu quis mostrar alguma coisa que é tactível, tu pode pegar para fazer. Eu já posso, inclusive, se eu quiser, já assistir algumas aulas de Bhaskara, especificamente. Novamente, lembrando que Bhaskara é uma coisa lá do coleginho, né? Então tu não vai ver isso na aula de cálculo. O professor vai levar em conta que tu já sasabe fazer Bhaskara, entendeu? Sim, sim, Tanto sim. no Khan Mas Academy no caso eu quanto preciso no saber fazer, né? definitivamente. Tá. A gente tá precisando disso para resolver essa conta aqui. Então, menos b, o b é 1, né? Então, menos 1, mais ou menos a raiz de 25. Dividido por 2 vezes 1. Muito bem. Então, tu sabe me dizer quem é a raiz quadrada de 25? 5. 5, exatamente. A raiz quadrada, ela sempre te pergunta qual número Q multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz, né? E o número Q multiplicado por ele mesmo, na verdade, não é o 5, né? É o mais e o menos 5. Não é só o 5, né? É mais e menos 5. Porque menos 5 vezes menos 5 também é 25. Tá. Então, por isso que na Bhaskara a gente tem esse mais e menos aqui. Para lembrar desse fato. E também pelo fato de que, se você lembrar do desenho que eu fiz, ela cruza em 2 pontos, né? Então tu tem que ter 2 respostas de x. Uma resposta vai vir da parte positiva e outra da negativa. Olha só, não é bem intuitivo isso? É bem intuitivo. Então vamos falar da parte positiva. O que eu vou chamar de x'? E daí, no caso, por exemplo, desses gráficos, eles vão ser sempre simétricos. Em relação a vértice, sim. Muito bem observado. Isso vai ser bem útil logo em derivadas para ti. Então a gente tirou que o primeiro x aqui vai ser menos 1 mais 5, que é 4, dividido por 2, 2. Para maiores dúvidas, você pode tentar fazer isso depois. E aqui menos 1, menos 5, dividido por 2, vai dar menos 6, menos 3. Essa é o x duas linhas, né? Não vamos confundir. Beleza? Tá aí as duas respostas. Olha só quem apareceu aqui, isso não te lembra nada? Menos 3. Justamente o cara que tá aqui, olha só. O cara que zerou a parte de cima. Como eu havia previsto, ele era uma das raízes, uma das coisas que tu joga na função, a função zera. Né? Muito legal. Então eu vou até escrever aqui, olha só. Eu vou escrever aqui para tu poder ler depois da aula. Se liga. Para resolver, eu escrevo rápido, não precisa se preocupar. Devemos fatorar polinômio segundo grau, que é o cara com x ao quadrado. Pois assim podemos simplificar com a parte de baixo. Eu sei que vai poder porque as duas partes zeraram, então elas têm algo em comum. Notamos que menos 3 é uma das raízes, pois zerou a parte de cima. Podemos achar a outra fazendo Bhaskara. Agora que foi feito, podemos fatorar o polinômio. Então, como uma deu 2 e a outra deu menos 3,
Se eu seguir essa lógica aqui, deu 2. Essa aqui, né? A ordem não importa, claro, mas é que eu substituí lá o menos 3 aqui, né? Cuidado com o sinal. Beleza? Então a gente pode reescrever esse cara aqui nesses dois fatores, meu amigo. Ó. X mais 3 vezes x menos 2. E agora tu pode estar se perguntando, mas isso aqui vai resolver o limite como? Já vai ver. Nosso limite é este, né? Só ficou grande coisa aqui. Esse é um dos limites mais fáceis, até porque é o primeiro. Né? Bom, se isso aqui é igual a esse negócio verde, então eu vou substituir esse negócio verde no limite. Tudo bem até aí? Tudo bem. Tudo bem. Então agora tu pode notar uma coisa muito legal. Tem x mais 3 em cima e embaixo. O que a gente faz quando tem uma coisa em cima e embaixo de uma fração? A gente corta. E acaba que essa expressão toda que estava aqui é simplesmente igual a x menos 2. E x menos 2 não tem nenhum problema de indeterminação. Quando eu jogo o meu amigo menos 3 aqui, vou ficar com a resposta menos 5. Não é mesmo? Uhum. Bem louco. Então eu reparo que a resposta é menos 5. A mesma que deu lá na apostila, né? E note que ele pulou todas essas contas. Não é mesmo? Uhum. Então tem muito detalhe aí, né, cara, que tu pode perder numa resolução, porque o professor leva em conta que tu já sabe, né? Por isso, sempre que tu tiver dificuldade, dúvida em alguma coisa que eu falar, tu tem que me dizer, tá? Para eu saber exatamente o que tu precisa para fundamentar os teus conhecimentos para resolver essas coisas, tá bom? Tá. Então Beleza. tá bom. Então tá bom, meu amigo. Eu vou dizer para você, então, sabe, eu vou dizer para você não estudar nada de cálculo. Continua fazendo o que tu estava fazendo. Quer estudar a função linear, tá bom? Tu tá estudando pelo Khan Academy? É. Isso, foca nisso, porque como eu digo para todos os meus alunos de ensino médio e faculdade, esse é sempre o primeiro assunto que eu passo para eles, assim, se eu puder, se eles deixarem. Porque é o assunto mais importante da matemática. Se tu conseguir resolver tudo que envolve função linear, tu sabe 50% da matemática, de toda a matemática de tudo. Não só cálculo, tudo mesmo. Função linear é muito importante. Então continua focando nisso, porque vai cair muito isso, tanto aqui em limite, quanto em derivada. Derivada mesmo é basicamente reta. Basicamente reta. E além de tu estudando isso, tu vai relembrar coisas importantes, vai aprender novamente álgebrazinhas que tu esqueceu, né, simplificações, isolar x, resolver sistema. Tudo isso é bem importante no cálculo, tá bom? Tá. Beleza. Então, beleza. Claro, não sei como é que tu tá de tempo, né? Se tiver tempo para estudar hoje, continue estudando reta. E melhor que isso, tu vai tentar fazer uns exercícios, tá? E tenta resolver os exercícios, os que tu tiver dúvida me traz para a gente resolver amanhã na aula antes de continuar o assunto de limites, tá bom? Tá. Tá. Eu não sei como é que tu tá de livro. Eu recomendo fortemente que tu estude por meio de livros também. Portanto, eu vou te mandar um livro que eu uso bastante com os meus alunos. Ele tem o assunto bem desenvolvido de retas aqui, a partir da página 70, tá bom? Tu vai ver lá função afim. Afim, função linear, equação de primeiro grau, tudo é a mesma coisa. Então, se tu for estudar hoje, estuda pelo livro também. Beleza? Tá bom. Então é isso, meu cara. Ele recomenda um livro que eu não estou usando, mas eu tenho ele aqui, que é o Matemática para Economistas. Então é um livro talvez um pouco mais avançado, né? Porque Talvez ele leve em conta que tu já é formado em economia, né? Não é o caso. O pessoal de economia lá tem umas matemáticas que tu não tá lembrando, né? Então, acho que não vale a pena. Mas vale a pena esse aí, que é cheio de exemplos, né? Cheio de coisas mais fundamentais. Acho que vai ser bem útil para ti, beleza? Beleza. Beleza, meu amigo. Amanhã nós continuamos, né?